mas eu quero trazer uma palavra de Deus para o teu coração, que se encontra, segundo escreveu Mateus, capítulo 8, do versículo 23 ao 27, que vai dizer assim: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então levantou-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amados, na vida nós enfrentamos tempestades. Em nenhum momento as Escrituras vão nos garantir que nós passemos por essa vida sem enfrentar tempestades. Tempestades existem, aflições existem, problemas existem. Nós não estamos imunes a qualquer tipo de problema. A Bíblia nos diz em Eclesiastes, Salomão ele vai relatar que o mesmo sol que arde na cabeça do ímpio arde na cabeça do justo. A mesma chuva que cai na cabeça do justo é a mesma chuva que cai na cabeça do ímpio. Jesus, ele nunca prometeu sempre garantia de vitória. O Evangelho não é nenhuma garantia de que nós vamos estar sempre sorrindo, sempre alegres, sempre para cima, sempre motivado. O Evangelho ele nos garante sim passar por tribulações, mas com bom ânimo. Jesus ele mesmo disse: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Amados, o próprio Deus também anima a Josué. Capítulo 1 e versículo 9. Josué, medita na palavra de dia e de noite, esforça-te, tem de bom ânimo, porque eu farei que este povo herde a terra que eu prometi. Deus estava animando a Josué para guiar o povo, para liderar o povo, e Josué foi sucessor de um grande profeta chamado Moisés. Amados, tempestades ela vem, problemas na vida vêm, situações difíceis com casamento, problemas matrimoniais com filhos, problemas financeiramente, problemas profissionalmente, problemas sentimentais, emocionais. Querido, mas Jesus nos ensinou a passar por tudo isso. Tem de bom ânimo. Bom ânimo para viver nessa vida, porque passar por problemas nós vamos. Mas como nós vamos passar por problemas? Como nós vamos enfrentar? Como nós vamos enfrentar as dificuldades que vêm para nossas vidas? Esse momento é momento de clamar. Esse momento é momento de se unir. Esse momento é crer na verdade bíblica. Esse momento não tem preto, não tem amarelo, não tem branco. Nesse momento não existe cor, não existe questão. Esse momento é se unir, irmãos. Esse momento é de se unir em oração. A Bíblia, ela nos diz que os discípulos estavam no meio de uma tempestade. Os discípulos estavam enfrentando uma tempestade tão grande, irmãos, no mar da Galileia. Quando eu li aqui Mateus capítulo 8, do versículo 23 ao 27,
nós vamos ver os discípulos passando por uma grande tempestade. Irmãos, existem tempestades e existem grandes tempestades. O texto vai dizer isso. Olha o que diz o texto. E entrando ele no barco, ou seja, Jesus entrou no barco e logo após os seus discípulos. E eis que no mar uma tempestade tão grande. A primeira coisa que eu aprendo aqui no texto, que tempestade vem, mas existem aquelas tempestades que nos tiram a flor da pele. Existem problemas, mas também existem grandes problemas. Existem problemas financeiros, mas também existem grandes problemas financeiros. Existem problemas emocionais, mas também existem grandes problemas emocionais. Aqui Mateus está colocando no âmbito a tempestade em extremo. Ele está colocando a tempestade num estágio que é grande. Não foi qualquer tempestade que os discípulos estavam enfrentando no mar. Está no texto. Mateus está relatando que não era uma tempestade comum. Não era qualquer tempestade. Mas era uma tempestade grande. E na vida nós vamos enfrentar tempestades enormes. Na vida nós vamos enfrentar problemas aos extremos. Na vida nós aquela tempestade é grande. Quando você olha para aquela tempestade, você denomina aquela tempestade como uma tempestade enorme, uma tempestade grande. Mas eu tenho uma notícia para você. Pode ser qualquer tempestade que apareça na tua vida. Pode ser qualquer tempestade que possa surgir na sua vida. Mas eu quero lhe dizer para você que Deus é muito maior do que qualquer tempestade que possa aparecer na sua vida. Talvez você esteja olhando e vendo que essa tempestade talvez vai fazer você afundar ou sucumbir. Mas Deus, Ele é muito maior do que qualquer tempestade. A Bíblia nos diz em Salmo 37, versículo 5, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. A Bíblia diz no Salmo 91, 1000 cai de lado e 10.000 do outro, mas tu não serás atingido. Aprenda, tempestade tem, mas também tem solução. Tempestade tem, mas também tem soluções e tem saída para esse problema que você está enfrentando. A Bíblia diz que a tempestade era tão grande e as ondas cobriam o barco. Ou seja, tentando tirar o equilíbrio daqueles que estavam naquela navegação. Não é assim quando nós passamos por problemas na vida, quando nós passamos por tempestades na vida. Parece que as ondas que estão cobrindo a nossa mente de tanto problema, irmão, e tenta tirar de nós o equilíbrio. Diante da tempestade, nós temos que ter equilíbrio. Diante dos problemas, nós temos que ter o equilíbrio para poder passar nessa tempestade. O equilíbrio é que vai nos ajudar a vencer a tempestade, irmãos. A Bíblia diz que o longânimo, ele apazigua. Provérbios, capítulo 15 e versículo 18. Eu vou ler aqui para você. Olha o que diz Salomão no livro de Provérbios. Capítulo 15 e versículo 18. O longânimo, ele apazigua a tempestade. Então, quando aquelas ondas estavam cobrindo o barco naquele momento, muitas das vezes as ondas vêm cobrir o barco da nossa vida para tentar tirar o nosso equilíbrio. Você já viu um barco passando por uma tempestade, um navio passando por uma tempestade tão grande, ele fica balançando para lá e para cá, queridos. E as ondas cobrindo aquele barco, o equilíbrio fica pouco nesse momento, tentando tirar o equilíbrio.
Mas o equilíbrio nesse momento é fundamental diante da tempestade, para guardar a sua família, para guardar a sua casa, para guardar tudo aquilo que envolve a sua vida. Talvez você esteja pensando que o que nós temos vivido aos últimos dias diante da sociedade, sobre essa questão do Covid-19, do coronavírus, é para tentar te aniquilar, para tentar te matar. Nós estamos sim tomando as devidas precauções, porque nós estamos na Terra, somos seres humanos, irmão. E o equilíbrio é fundamental diante dessa situação. Mas eu creio que essa tempestade que vem, esses problemas, a ventania, os problemas, as tempestades que vêm, pode ter a certeza que Jesus está no barco. Ele é o capitão da navegação, querido. Mas o equilíbrio é fundamental diante dessa tempestade. E quando aquela tempestade vai tomando o cenário, os discípulos têm uma atitude vendo uma tempestade. A Bíblia diz que os discípulos, aleluia, se aproximando-se do Mestre. Ou seja, a tempestade estava grande, o cenário estava caótico, a navegação parecia que ia a pique. Os marujos no barco, que eram os discípulos, estavam temerosos, estavam com medo. E os discípulos chegam a Jesus e diz: não te importa, Mestre, que nós perecemos? E Jesus dá uma resposta, ativando a fé deles, mostrando que ele estava ali no meio daquela tempestade. Ele diz: não, homens de pequena fé. Imediatamente, irmãos, Jesus dá uma ordem. Ele diz aqui no versículo, e os seus discípulos, versículo 25, vai dizer assim: e os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu uma grande bonança. A Bíblia diz: então, levantando-se, repreendeu os ventos. Eu creio que Jesus está se levantando para repreender toda sorte de enfermidade na tua casa. Que Jesus está levantando e repreendendo toda a tempestade ao qual você tem vivido com a sua família. Não importa o tamanho da tempestade, mas importa o tamanho do nosso Deus diante dessa tempestade que você está vivendo nesse momento. Porque eu creio que Jesus, ele vai estar trazendo bonança para a nossa casa. Diante da sociedade que está temerosa, diante aos problemas, diante dessa tempestade tão grande, irmãos, ainda Jesus faz milagres. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o início, ele é o fim. A Bíblia diz em Isaías 43, versículo 3, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá? Isso significa total controle soberano na mão de Deus, irmãos. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Mas o segredo aqui é se aproximar de Jesus diante das tempestades. A Bíblia diz: chegai-vos a mim, e eu me chegarei a vós. O segredo diante da tempestade é se aproximar de Cristo, é se aproximar de Jesus. Porque eu creio que quando tudo isso passar, irmãos, eu creio que quando essa situação passar, eu creio que vai ter famílias consertadas. Aquele que está devendo perdão um por o outro vai ter o perdão. Aquele que está faltando e sentindo a saudade de um abraço de um familiar vai ter um abraço. Muitas das vezes as tempestades vêm para ter conserto no meio do povo. Muitas das vezes as aflições, os problemas vêm para ter um conserto no meio do povo de Deus. Aqueles discípulos estavam enfrentando uma tempestade,
mas eles fizeram algo no meio da tempestade, o que nós temos que fazer. Não é assim? É uma lógica, irmãos. Porque muitas das vezes, quando está tudo bem, a gente esquece um pouco de orar, a gente esquece um pouco de clamar, irmãos. Quando o negócio aperta e quando a tempestade vem, quando a gente muitas das vezes deixa de ir num culto por causa de preguiça, a gente passa aí, a gente sobe monte, a gente clama, a gente busca o Senhor, irmãos. Quando a tempestade vem, a gente se aproxima mais do Mestre. Então aproveite essa oportunidade para se aproximar daquele. Se aproxime dele. Vou repetir. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Se aproxime dele. A problemática era uma tempestade. A problemática no cenário, aqui no texto, era o mar e o vento. Era uma grande tempestade. Aí a Bíblia diz no Salmo 46, versículo 10, aquietai-vos e sabeis que ainda que a terra se mude, ainda que os montes se apaguem, Deus permanece Deus. Se aproxime dele, irmão. Se aproxime. A problemática era o vento e o mar. Jesus então repreende e dá uma ordem. Imediatamente veio o bonança. Aí aqueles que estavam no meio do cenário caótico, eles olharam e disseram: que homem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles viram a autoridade e tudo para a glória de Deus. O nome dele foi glorificado. Eu creio que o teu milagre, aquilo que Deus vai fazer na tua casa, na tua vida, causará espanto em muitos. A Bíblia diz, a Bíblia ela é bem clara. Deus repreendeu aquela tempestade. Os discípulos que estavam com medo, os discípulos que estavam temerosos, os discípulos acharam que o mestre estava dormindo e que Jesus não estava nem aí para eles. Mas ao mesmo tempo, quando o mestre se levanta e repreendeu aquela tempestade, a Bíblia diz, e logo após seguiu uma grande bonança. E aqueles que estavam assistindo aquele cenário daquela tempestade, irmãos, como eu falei, tempestade vem para todos. Tempestade vem para todo mundo e é inevitável nós passarmos por uma tempestade. É inevitável. Tempestade vem. Mas ao mesmo tempo que a tempestade vem, também vem a bonança se nós crermos no poder de Deus. Quando Jesus se levanta e repreendeu aquela tempestade, eles olharam e disseram: que homem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Os homens com a autoridade que Jesus tinha feito. Os homens se espantaram com a autoridade, com o milagre que tinha ocorrido no meio da natureza. É a mesma coisa que quando Jesus ele acaba o sermão do monte, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, o sermão da bem-aventuranças. Quando ele fecha com aquele sermão dos 2 fundamentos, capítulo 7, os homens se surpreendem com o tamanho da eloquência e a autoridade que Jesus tinha. Lembrando, os discípulos se aproximaram dele. O segredo é se aproximar. E ele vai fazer um grande milagre na tua vida. Ele vai fazer um grande milagre no meio do seu povo e o nome de Deus vai ser glorificado. Que Deus te abençoe com essa palavra e nós possamos aprender que no meio de uma tempestade, irmãos, nós possamos se aproximar dele no barco. Por mais que pareça que ele está dormindo no barco, mas o nosso Deus não dorme, o nosso Deus não tosquenejará. Ele é o guarda de Israel. O salmista vai dizer: o meu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O salmista no Salmo 46, versículo 10 vai dizer: aquietai-vos e sabeis que eu
sou Deus. Aqueles que permanecem não serão abalados como o monte Sião, não serão abalados. Que Deus possa abençoar a tua vida. E esse é o momento de nós nos unirmos de orações, irmãos. Não há porquê tanta discussão no meio do povo, porque nós confiamos. E eu quero dizer que a tua casa, nós estamos orando por ela. Nós estamos orando pela sua casa. Estamos tomando as devidas providências, obedecendo as autoridades governamentais, estamos obedecendo, entendeu, meu amigo? Então, estamos obedecendo o nosso pastor para ficar em casa, porque nesse momento é um momento de prudência, nesse momento é a sabedoria. Lembra quando eu falei que quando os discípulos estavam passando por uma tempestade no barco, e as ondas pareciam que iam afogar, que ia abalar a estrutura do barco, mas nós temos que ter equilíbrio, né, meu irmão? Nós temos que ter equilíbrio. E eu creio que logo, logo isso vai passar. Eu creio no nome de Jesus. Tá bom, querido? Que Deus possa abençoar a tua vida, abençoar a vida de todos, agradecer aqueles que participaram aqui, que deixaram uma mensagem, né? Quero abençoar. Deus abençoe a vida de todos. Deus abençoe a vida do Bruno Henrique. Deus abençoe, meu amigo. Deus abençoe a vida do César Guedes, Robinho, meu amigo Bento Ribeiro. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe o Jonathan, em nome de Jesus. Deus abençoe a Isa, Ana Cláudia. Deus abençoe Leandro Henrique. Tia Thelma está aqui também, em nome de Jesus. Deus abençoe, irmãos, a cada um. Raquel, Deus abençoe Eduardo, meu amigo, Lei Braga, Bruno Lima. Deus abençoe, querido. Deus abençoe a todos, Gilgo, Savério. Que Deus abençoe a todos, queridos. E foi muito bom estar com vocês. Uma palavra do coração de vocês. Só